Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês que a cúpula que acontecerá da OTAN lá em Washington, nos Estados Unidos, será uma das cúpulas mais importantes de todos os tempos da aliança desde a sua fundação em 1949, há mais de 75 anos. É onde será discutido e também decidirão o futuro da Europa, o futuro da aliança e principalmente a guerra em curso no leste europeu. Mas antes eu peço gentilmente para você se inscrever aqui neste canal, ativar as notificações e também peço gentilmente para você se inscrever em meu novo canal, o canal Analytics, onde também vou estar ampliando as discussões sobre geopolítica, sobre defesa, a partir do momento em que recebemos muitas penalizações, censuras por conta da plataforma YouTube. Então eu decidi criar esse novo canal que já ultrapassou a marca de 11 mil inscritos que vem acompanhando o meu trabalho neste novo canal, nesse novo meio de comunicação. Então no dia 9 e até o dia 11 de julho, lá em Washington, nos Estados Unidos, os líderes da OTAN, os membros, mais ali de 30 membros no total, né? Claro, 32 membros que fazem parte dessa grande aliança, o maior bloco militar do mundo, vão se reunir e discutirão em Washington muitas questões envolvendo as próximas estratégias políticas, militares e também de defesa da aliança em todo o mundo. E é uma cúpula histórica porque marca os 75 anos desde a fundação da própria aliança, em 1949, e essa reunião ela acontece claramente em um momento perigoso da história, tanto da humanidade quanto da OTAN, com a aliança enfrentando uma guerra na Europa em meio a várias crises globais. Porque eu disse que vem enfrentando uma guerra lá no leste europeu, porque de fato a OTAN já luta diretamente contra a Rússia. Estão enviando diretamente tropas no beligerante, mas estão enviando suprimentos, estão enviando equipamentos, estão enviando condições para que a Ucrânia possa se manter viva a todas as ofensivas da Rússia que vem assolando o território ucraniano. Inclusive, na manhã de segunda-feira, 8 de julho, a Rússia ela lançou mais de 40 mísseis em uma barragem realmente muito precisa de mísseis e drones contra diversos territórios e infraestruturas em toda a Ucrânia. Mais a porção do centro, mais a porção norte e também na região próxima ali de Donetsk foram as regiões mais atingidas por esta última barragem da Rússia. Então, de acordo com Jens Stoltenberg, hoje ainda o secretário-geral da OTAN, essa cúpula ela deve se concentrar em três tópicos principais, três tópicos importantes. O primeiro deles é impulsionar, manter a defesa e a dissuasão dos aliados, ou seja, isso vai montar uma nova estratégia política para com a aliança e seus membros e também contra adversários potenciais, entre eles China e também a Rússia. Sem mencionar, é claro, aquele eixo já conhecidamente ali como um eixo que traz muitas inseguranças para regiões do Pacífico e da Ásia, mas especificamente Rússia e China vão ser tratadas nesta cúpula. E o segundo parâmetro, o segundo tópico que a OTAN deve acordar nesse momento é apoiar os esforços da Ucrânia no sentido de continuar sua defesa e se defender dessa invasão da Rússia, que, ao meu ver, é um dos itens mais principais e urgentes neste momento. E é claro que houve uma mudança de política por parte de Joe Biden, que propiciou aos ucranianos na região do norte, Kharkiv, Kiev, melhor se defenderem contra posições mais agressivas por conta por conta desse avanço da Rússia nessas regiões norte e também na região nordeste. E também o princípio de mudança na postura de entregar equipamentos e utilizá-los contra o território propriamente dito da Rússia. E isso foi uma mudança abrupta do governo de Joe Biden,
que trouxe ainda mais insegurança neste momento lá no front, onde a Rússia, tempos atrás, tanto nos seus assessores ali de Putin quanto o próprio Putin, disse que qualquer arma que caísse em território russo, a nação de origem dessa arma poderia ser alvo direto de um ataque russo como legítima defesa. Mas é claro, até o momento não aconteceu. Isso trouxe também muitas fraquezas na imagem do próprio governo de Moscou, próprio governo de Putin, até mesmo a nível dos seus aliados, de que eles prometem muito, de que eles falam que vão realizar uma retaliação, vão realizar uma resposta, mas eles não fazem, não cumprem as suas palavras. E isso trouxe um enfraquecimento da imagem de Vladimir Putin, que pode futuramente perder ainda mais o potencial político e também o poder entre os seus oligarcas e principalmente entre os seus militares. E o terceiro pilar se concentra ali em continuar fortalecendo as parcerias globais da OTAN, especificamente na região do Indo-Pacífico, como foi recentemente, principalmente trazer, por exemplo, a Ucrânia para o mecanismo de cooperação com o Japão, e agora, possivelmente, a Coreia do Sul deve estreitar ainda mais esses laços com a Ucrânia e assim enviar equipamentos para os ucranianos que vêm sendo apoiados pelos membros da OTAN. E isso foi até um golpe muito importante em que Moscou disse que qualquer relação mais próxima entre Ucrânia e Coreia do Sul poderia colocar em risco a região da Península Coreana, como uma forma de assustar os sul-coreanos a não estreitarem ainda mais essas relações bélicas com os ucranianos, tá? Então a cúpula, ela também será a última do atual secretário-geral, Jens Stoltenberg, pois ele já está saindo do seu mandato de quase 10 anos à frente da maior aliança, a mais importante aliança militar do planeta, em que no momento em que ele entrou para a aliança até o momento de hoje, toda a configuração política, militar e até o mundo mudou drasticamente a ponto de quase acontecer uma terceira guerra mundial. E essa agenda da OTAN, essa cúpula, ela vai acontecer paralelamente a essa briga eleitoral que hoje está acontecendo lá nos Estados Unidos, que é essa corrida à presidência da maior nação econômica e também militar do planeta. Então, desde a anexação lá da Crimeia pela Rússia em 2014, a principal prioridade da OTAN foi exclusivamente em fortalecer a defesa e também a dissuasão tanto dos seus membros quanto de trazer novos membros para esse teatro de cooperação bélica entre as partes, de não somente trazer membros para dentro, mas forjar cooperação com novas alianças, com novos membros a mais de 1.000, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Por exemplo, na região do Pacífico, na região da Ásia, a OTAN conseguiu fortalecer parcerias a ponto de que construíram uma indústria bélica à distância. Por exemplo, hoje a Europa ela tem grandes dificuldades na produção de equipamentos bélicos, seja de peças de artilharia a munições, em que a Rússia, mesmo ela estando em desvantagem, vamos dizer assim, num terreno em que há mais de 50 nações em favor da Ucrânia, ajudando a Ucrânia, a Rússia com poucas nações ali em seu apoio, hoje ainda a Rússia ela produz muito mais munições do que a própria Europa. Então a Europa ela terceiriza essa produção de munições para esses aliados mais distantes, a mais de 2.000, a mais de 1.000 quilômetros de distância, como as nações ali na Ásia e também as nações do Pacífico. Então, trazer para o jogo ali uma cooperação mais forte, forjar uma cooperação com a OTAN, foi um dos grandes objetivos desde então, essa invasão em 2014 da Rússia na Crimeia. Claro, potencialmente prevendo um futuro desastre político na dissuasão, ou seja, no
palavreado de negociações, onde quando a negociação política ela não consegue chegar a uma pacificação ou evitar um mal maior como uma guerra, o meio bélico ela é a última opção, o meio bélico é a última opção dessas grandes nações que fazem parte hoje da OTAN. Então a cúpula de Washington se concentrará na implantação desses planos para dissuadir ataques armados e também defender ainda mais a aliança. E esses aliados da OTAN, eles fizeram muitos progressos substanciais nessa cooperação ao longo dos anos, desde ali de 2014 que isso ficou ainda mais fortalecido, e aumentaram também os gastos com defesa, impulsionaram a defesa avançada, aumentaram as forças de alta prontidão e também modernizaram muitos setores até antes abandonados. Mas ainda assim, o maior feito na administração de Jens Stoltenberg, hoje sem dúvida, foi trazer mais 2 membros para a aliança, que foi a Finlândia e a Suécia. Esta última sofreu muitas dificuldades por parte da Turquia e também da própria Hungria, mas conseguiu adentrar para a Aliança do Atlântico Norte. No entanto, a questão ela permanece sobre se a OTAN ela está pronta ou não para lutar, tá? Porque dissuadir é uma coisa, você estar preparada para a guerra é outra. Você não pode somente depender de meios convencionais advindos ali de nações em que não conseguem nem completar 2% do PIB em defesa, como a OTAN ela exige, entre elas a própria Alemanha, por exemplo. Então, uma guerra prolongada, como está acontecendo na Ucrânia, é importante que todas as nações membros da OTAN se preparem de forma ordeira, aumente seu PIB, assim como a Polônia, ela já está ali em torno de 4% e tem previsão para dobrar este PIB em defesa, esse investimento, caso ela perceba que a Rússia ela possa, em curto prazo, a médio prazo, ser uma grande ameaça de um potencial, um desfecho de invasão em seus territórios, atravessando ali completamente a Ucrânia, se a Ucrânia, claro, mostrar sinais de que vai abandonar o barco, vai jogar a toalha. É claro que isso depende muito das demandas da própria aliança da OTAN e dos seus membros, que é claro, como já havia dito, a OTAN, em vídeos anteriores já havia dito, a OTAN ela não fornece equipamentos direto para a Ucrânia, mas sim seus membros, tá? Então é o que está acontecendo. Hoje há uma escassez de munições, há uma escassez de pessoal, há uma lacuna muito grave que precisa ser estreitada, diminuída ou até mesmo encerrada para trazer maior segurança hoje para toda a Europa. Então é o que está sendo planejado para ser discutido hoje na cooperação ali da OTAN na cúpula que vai acontecer em Washington. E é claro, nos últimos tempos, a Rússia ela intensificou os seus ataques contra a Ucrânia exatamente para tentar afastar essas possibilidades de cooperação ainda maior com a OTAN. Mas é claro, isso teve consequências diferentes, né, opostas. Ainda mais houve ali uma cooperação maior com a Ucrânia por parte dos membros da aliança, da OTAN, e também outros aliados do Ocidente, como o Japão, possivelmente agora como a Coreia do Sul, Austrália, entre outras nações, tá? Então, o que será que essa cúpula ela vai trazer de benefícios ainda mais para a Ucrânia? Sem dúvida alguma que nos últimos dias que Zelensky se encontrou com Stoltenberg, eles trataram ali de assuntos importantes que vão ser ali praticamente o topo da agenda deles na cúpula da OTAN. Zelensky esteve recentemente na Polônia, na segunda-feira, 8 de julho, para tratar de assuntos importantes de segurança mútua entre eles e também da possibilidade de instaurar uma unidade militar da Ucrânia na região e usar o território polonês para defender o território ucraniano. Isso foi a primeira vez que a Ucrânia, e junto com a Polônia, confirmaram a possibilidade dos poloneses atuarem diretamente na guerra, interceptando meios aéreos como mísseis e também drones russos que estejam ali mais próximos da região de fronteira com a Polônia.
e que possivelmente poderia entrar, né, no território polonês. Então, dando direito para a Polônia intervir e abater esses equipamentos através de mãos de militares ucranianos instalados ou implantados dentro do território polonês, o que foi uma grande mudança de postura do governo polaco, tá? Eu, sinceramente, acredito que o momento atual ele é construir novas estratégias para serem implantadas neste momento de curto prazo e também estabelecer novos itens de resolução dessa guerra a serem apresentadas na próxima cúpula pela paz da Ucrânia, que deve ocorrer ali, possivelmente, nos próximos meses. Não há um local específico que essa cúpula ela vai sediar, mas eu acredito, pessoalmente, que a cúpula ela deve acontecer na região da Arábia Saudita, por conta dos interesses que os árabes têm com os russos, os chineses e também com o Ocidente, principalmente os Estados Unidos. Por exemplo, da última cúpula que ocorreu lá na Suíça, não houve um desfecho favorável para o fim da guerra e até mesmo China e a Rússia elas não participaram desta cúpula. E isso foi até mesmo alertado pelos árabes na figura do porta-voz ali do governo, das relações exteriores dos sauditas, de que um acordo de paz só seria possível com a presença dos russos e dos chineses. E os árabes são ali, vamos dizer assim, peças neutras nessa possibilidade de negociações de paz nesta guerra que está acontecendo hoje lá no leste europeu. Então, eu acredito possivelmente que essa cúpula ocorra lá na região, tá? Do Golfo Pérsico. E a cúpula de Washington, ela também pode render mais compromissos de assistência prática à Ucrânia, como já havia destacado. A Ásia ainda pode ser ali um grande centro de apoio para o Ocidente, como, por exemplo, também para a Ucrânia. A Coreia do Sul poderia estreitar mais relações com a Ucrânia enviando equipamentos, munições, atendendo exatamente às necessidades de Kiev, do governo de Zelensky, a partir do momento em que a Rússia ela firmou um pacto de defesa com a Coreia do Norte, com Kim Jong-un. E isso ameaçou os interesses, ameaçou todo o território da Coreia do Sul, que viu ali praticamente cercada diante de um crescimento dos seus inimigos, tanto da China quanto da Rússia e agora da Coreia do Norte. E para encerrarmos aqui, sem dúvida que o tema também principal vai ser a discussão do novo secretário-geral da OTAN. Como eu havia destacado, Jens Stoltenberg encerra os seus 10 anos de mandato liderando a maior aliança da OTAN. Ele ficou ali em segundo lugar como o secretário-geral de maior tempo permanecendo ali na cadeira de secretário-geral da OTAN, na história da aliança, só ficou atrás para o secretário-geral da Holanda, Joseph Lans. Então, possivelmente, Mark Rutte, o atual primeiro-ministro da Holanda, será nomeado o novo secretário-geral da aliança, marcando aí uma mudança na política de liderança da OTAN, que ficou nas mãos do Jens Stoltenberg por mais de 10 anos. E como que o primeiro-ministro holandês só foi aceito no cargo? Ele só foi aceito, é claro, por conta ali da Hungria, que recusava aceitar o seu nome, o nome de Mark Rutte, para a liderança da OTAN. Porque havia não somente uma desavença na liderança da OTAN com os húngaros, mas um grande lobby de pressão que estava recaindo sobre os ombros de Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro húngaro. Porque ao Ocidente, a OTAN, eles estavam pressionando Orbán a enviar equipamentos, enviar recursos econômicos para a Ucrânia. Só que isso iria prejudicar a imagem da Hungria com a liderança da Rússia, porque eles são grandes parceiros, inclusive particularmente Orbán e Putin são colegas mais próximos, diferente de Orbán com Zelensky, por exemplo, e até mesmo com outros políticos da própria Europa. Então, Orbán colocou Jens Stoltenberg no muro e
começaram a debater sobre essa questão. E Orbán emparedou praticamente Stoltenberg e começou a questionar. Vocês querem que eu realmente aceite Mark Rutte para a liderança da OTAN? Vocês querem realmente que a Rússia perca confiança em mim e na Hungria? E Orbán disse na cara de Jens Stoltenberg, foi muito claro nas suas posições, dizendo que se a Hungria e a Turquia ficarem de fora de uma relação amistosa com a Rússia, mesmo sendo membros aqui da OTAN e termos todo esse guarda-chuva convencional, guarda-chuva político, guarda-chuva militar, guarda-chuva convencional, guarda-chuva nuclear, como que a OTAN, o Ocidente, vai conseguir negociar com os russos? Não haverá intermediadores, não haverá pontes políticas para tentar negociar com os russos. Então, a Hungria e a Turquia são peças-chave de qualquer negociação futura para uma possível paz em toda a Europa. E ponto final. Então, essa história foi interessante porque o secretário-geral aceitou todas as determinações do Viktor Orbán e Viktor Orbán aceitou a nomeação de Mark Rutte. Então, como que ficou? Ele aceitou o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, para os próximos anos, e a Hungria não enviará qualquer tipo de apoio militar e econômico para a Ucrânia. E também não vetará qualquer tipo de ajuda, seja financeira, seja militar, da OTAN para a Ucrânia. Então, resumindo, a Hungria ela se posicionou como favorável à entrada do novo secretário. Ao mesmo tempo, ela diz que não vai apoiar e não deve receber nenhuma pressão dos aliados. Inclusive, o futuro secretário aceitou isso e ficou também constatado que a Hungria ela não vai vetar qualquer tipo de resolução por parte da OTAN, mas também não vai se envolver com a Ucrânia para não perder a confiança que a Rússia tem com os húngaros. Espero que tenham gostado desse vídeo. Trouxe aqui uma análise sobre as possibilidades de serem discutidos temas lá na cúpula da OTAN que vai acontecer em Washington entre os dias 9 e 11 de julho. Todos esses movimentos, esses temas que podem ali mudar realmente o cenário político, o cenário militar de toda a Europa no futuro não tão distante. É claro que agora tudo dependerá desta nova administração que vai ser ali empossada na liderança da OTAN nos próximos dias. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.